Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Boi Tricolor. Como de costume, sexta-feira tenho feito vídeo para vocês, para comentar um pouquinho como foi a nossa semana do nosso querido e amado São Paulo Futebol Clube. Então vamos lá começar, não vou desperdiçar o tempo de vocês e vamos lá. Bom, nossa semana começou no domingo à noite, 8h30, para ser mais preciso, com uma bela vitória contra o Atlético Mineiro, um time que a gente tinha um tabu que não conseguia ganhar faz acho que mais de 3 anos, e com a graça de Deus nós conseguimos o resultado, ganhamos de 2-0, jogando bem, eu achei, destaques para o Ferrarese e Pablo Maia, que fizeram uma baita partida, ambos, o Tapia que vem bem, e o Cedric também, que achei que foi bem na partida. Mas, como de praxe, o São Paulino não tem um dia de paz. Porque segunda foi um caos de só notícia ruim pro clube. Vamos, para começar, aparentemente o André Silva tinha saído, acho que não estava se sentindo bem contra o Atlético Mineiro. E segunda, confirmaram que ele teve lesão ligamentar. Não entendi muito bem se foi ruptura ligamentar também. E vai perder bastante tempo. Mais um lesionado, mais um atacante lesionado, que não vai... Tem chance dele não atuar mais esse ano pelo São Paulo. Então nós temos Caleri com LCA, o Rian Francisco e agora o André Silva. Bizarro, todos com lesão ligamentar. Aí afirmaram que o André Silva ia operar, que pode perder até 6 meses, por aí. Outros agora estão falando que eles ainda não decidiram, não bateram o martelo se ele vai operar ou não. Então a gente fica nessa indecisão. Não se é explicado direito o que vai acontecer. Então nós já começamos a semana assim, com essa terrível notícia, mais um desfalque, e provavelmente a diretoria vai ter que ir atrás de mais um atacante. Ao meu ver, eu acho que não precisa. Eu acho que tem o Tapia e o Dineno, que apesar de serem dois desengonçados e ruins, é o que tem que testar. E porque eu acho que antes eu prefiro esses testes com eles do que rasgar dinheiro com um cara que... Porque vamos lá, quem é que vai negociar com o São Paulo? Que tipo de atleta vai negociar com o São Paulo nos moldes que eles buscam, que é empréstimo sem custo ou agente livre? Ou empréstimo com opção de compra que joga a parcela lá pra puta que pariu, lá pra frente. Bom, então o primeiro foi isso do André Silva. Depois foi notificado que o São Paulo sofreu um transfer ban porque não pagou uma das parcelas do Bobadilha. São Paulo, pela primeira vez, foi notificado de transfer ban, galera. É isso que o Corinthians está sofrendo, sabe? Transfer ban, que a gente zomba deles. É isso que aconteceu com a gente também. Só que, diferentemente dos outros lá, parece que ao ser notificado, o São Paulo já pagou. Então, hoje, acho que quarta-feira, o São Paulo já foi retirado do site de transfer ban e está disponível para registrar novos jogadores. A explicação da diretoria é que houve um mal-entendido com o pagamento das parcelas do atleta, o que gerou tudo isso. Se eu não me engano, era uma parcela de $300 mil. Mas, para vocês verem até que ponto chegamos. Pois é. E, além disso, foi notificado também, mas aí eu acho que foi quarta, não foi segunda-feira. Isso da transfer ban, tudo isso foi segunda-feira. Do André Silva, transfer ban. Foi notificado que o Lucas agora vai passar por uma artroscopia sábado, porque acho que o atleta voltou a sentir dor. E está meio obscuro. Parece que a artroscopia vai ser amanhã, sábado de manhã, no Albert Einstein. E dizem que não vai interferir no tempo de recuperação. Eu acho que eles estão prevendo para o Lucas voltar contra a LDU, lá no jogo lá de Quito.
E pro torcedor, já que não vem uma explicação assim, resta torcer. Torcer pro Oscar, que diz que correu, acho que no treino de hoje, a volta do Arboleda, do Wendel. O Wendel ainda pode ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Já o Arboleda eu acho que não, acho que ele ainda vai ficar aqui. Não vai viajar para Minas. E aí temos outro assunto que ainda não foi batido o martelo, ainda não foi anunciado, apesar do jogador já se ter auto-anunciado, que é o caso do Mailton, o nosso ala direito, que está vindo da Chapecoense, mas pertence ao Metalist. Só que o São Paulo não consegue registrar ele. Por quê? Porque para registrar ele precisa rescindir com a Chapecoense e o clube dele, da Ucrânia, precisa registrar ele de novo para fazer como a venda. E aí sim que o São Paulo pode registrar ele no bid. Porém, esse time, que é o Metalist, tem 3 transfer bans. Ou seja, eles não podem registrar novos jogadores. E tá travado o negócio. O São Paulo tá tentando uma carta de exceção com a FIFA, porque um dos transfer bans deles, dos 3, um vai cair. Porque o São Paulo, ao adquirir o jogador, ele vai perdoar a dívida do Metalist. Então, com isso, o São Paulo espera poder registrar o Mailton. Porque, vamos lembrar, né, gente? A janela de transferência fecha terça-feira. Se não, pelo menos esse Mailton não vier, vai ser uma vergonha. Vai ser feio, vai ficar feio. Então, mas o que estão falando é que os bastidores não estão muito, não estão preocupados, não estão muito pessimistas, porque acham que vão conseguir essa liberação acho que era até esse final de semana, ou começo ou até segunda. E falando em novos jogadores, a nossa diretoria vai atrás de um atacante com as características do André Silva. Foi especulado e sonhado, vamos falar mais por parte da torcida, a possibilidade do Marcos Antônio vir para jogar no São Paulo. Aí os torcedores resgataram fotos antigas dele, porque ele é de São Paulino, a família é São Paulina, e encher nos comentários da página dele do Instagram para ele voltar. Voltar não, porque ele nunca jogou aqui, mas para ele vir, fazer os 6 meses, ser tetra e poder se valorizar para a Europa. Mas é o mesmo empecilho de sempre, o financeiro. Marcos Antônio, Marcos Antônio não, perdão, pessoal. O Marcos Leonardo ganha, acho que hoje, 3,3 milhões de reais por mês. Impossível pro São Paulo. Eles fizeram contato com o staff do Marcos Leonardo. Só que os custos são inimagináveis para o São Paulo. São impossíveis do clube conseguir manter um atleta assim. Se ele viesse, teria que ser um bem bolado com um clube da Arábia que ele tá, que é o Al Hilal, para deixar ele vir em empréstimo gratuito e ajudar o São Paulo com os gastos do salário. Por que o Marcos Leonardo surgiu? Porque ele não vai ser inscrito no campeonato saudita, por causa do limite de estrangeiros. Então ele praticamente ficaria parado lá. E aí também tem isso. O clube investiu 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Para você abrir mão disso por um determinado tempo, não é qualquer um. Mas aí o clube tem que ver com o clube. O que eles avaliam? Vale a pena deixar um atleta parado? Se não vier proposta da Europa? Ou vale a pena vir fazer uma vitrine e depois vender? Só que, de novo, a janela fecha terça. Agora eu vou falar a minha opinião. Se ele vier, vai ser nos acréscimos, no último dia de transferência. Lógico que eu gostaria. E é nesse esquema do Al Hilal não receber nenhuma oferta da Europa por ele de compra. E nesses moldes de até 1 ano empréstimo, com ajuda dos custos da Arábia. E
e para depois ele se valorizar, usar o São Paulo de vitrine e eles conseguirem vender para ao menos conseguir o que foi investido nele. Eu acho que é a única chance do Marcos Leonardo vir. Agora, outros nomes que foram sondados é o Marcelo Rian, que joga no Japão. O São Paulo tinha acertado as bases salariais, tudo, porém esbarrou num problema. Esse Marcelo Rian, ele tá emprestado para um time do Japão também. Ele é do Tóquio FC, acho que ele tá emprestado para outro time, ou vice-versa. E esse time do qual ele está emprestado não quer ceder o jogador, não quer rescindir o contrato. Ou seja, provavelmente ele não vem. E aí, hoje à tarde, surgiram rumores de um tal de Pedro Rocha, que é o atacante do Remo, mas logo foi não desmentido, mas foi confirmado pelo André Hernan, que ele não vai vir, que ele... não. E aí? Eu que pergunto, e aí, o que vai acontecer? Não sei, caralho. Aí, esperar, a gente só vai saber de alguma coisa nos últimos dias, nos últimos momentos. Que aí eles vão começar a acelerar e tudo mais. Bom, falamos do Mailton, transfer ban, lesão André Silva, substituto dele, possível. E agora nos restou a última coisa, que é o do Marinax. Ontem também ele afirmou que está negociando com a base do São Paulo, na entrevista com o Marcelo Belcher na TNT. E parece, pelo que eu entendi, que a Galápagos vai fazer com o São Paulo, que precisa ser aprovado ainda no Conselho Administrativo e no Conselho Deliberativo. A votação do Conselho Administrativo era para ser ontem. Aí parece que eles se reuniram sim, mas era tanta informação com tanto documento que esse conselho pediu até segunda para analisar esses documentos e tudo e fazerem a votação na segunda. E aí vai passar para o conselho, aí, por exemplo, passando pelo conselho administrativo, aí vai para a votação do conselho deliberativo, que é esse que vai pegar fogo. Porque precisa ver, é um negócio sério, é um negócio que nunca foi feito, nós não sabemos como vai ser isso direito ainda, mas pelo que foi explicado até agora será um FIP, que é Fundo de Investimento da Propriedade, e parece que será realizado com a Galápagos, a mesma que gerencia o FIDIC para São Paulo. E aí o que é isso? É meio que o Marinax será meio que um sócio de Cotia. Ele vai pôr dinheiro, e aí ele também com isso, eu acho que ele vai ter possibilidade de pôr um pessoal dele em Cotia. E aí o objetivo, pelo que eu entendi, desse fundo é atrair jovens mais prontos, com mais pedigree, para já vir atuar pro profissional, ou fazer um pouco de Cotia, e aí já subir pro profissional. E rotacionar, então vai vendendo um, vai repondo, vende um, outro repondo. E parece que seria uma divisão de, não sei se 30 para 70, alguma coisa assim. Mas é isso, então a coisa do Marinax é séria, está no processo de acontecer. Espero de verdade que seja algo bom pro clube. Hoje em dia eu não sei se é, porque eu acho que o ideal era ter gente, era profissionalizar Cotia. O São Paulo perde sim um pouquinho do controle, porque não perdeu o controle, mas tipo, vai ter um sócio, entendeu? Porque hoje o jogador da base ele já chega fatiado. Então eu acho que o que mesmo eles querem é melhores jogadores. Olha, de verdade, eu nem sei que caralho que eles querem. Mas se vier, é torcer para ter gente competente cuidando disso. Isso é o mais importante. Competência e cuidado com Cotia, porque é o nosso maior ativo. É coisa séria isso. Não parece que é um negócio que nunca foi feito no mundo. E nós vamos ter que esperar para ver. Eu acho que, pelo que eu vi no blog de São Paulo, se
E isso é uma hipótese. Se passar já, eu acho que em outubro já começam. Mas é isso. Nós vamos ter que esperar para ver. Obrigado pela atenção. Se puderem, sigam a página do Instagram, Tchau Tricolor. Curtam, deixem seus comentários. E é isso. E nos vemos sexta que vem. Falou, pessoal.